Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta tarde de terça-feira, dia 9 de dezembro. Tá pegando fogo no Supremo Tribunal Federal. Para você ter ideia, eu congelei até o momento aqui em que o Dino manda chamar a polícia para entrar dentro do plenário do Supremo porque o Chiquini começa a explanar verdades, começa a explanar as coisas que estão acontecendo e o Supremo Tribunal Federal vira de ponta cabeça. A pergunta aqui, que eu vou colocar os vídeos e você vai entender, aonde estão os senadores da República deste Brasil? Senadores, virou uma várzea. Esse Supremo Tribunal Federal, eles interpretam a lei não como está escrito. E não sou eu que estou dizendo, porque eu não sou da área da lei. Juristas já se manifestando nas redes sociais dizendo que a lei no Brasil acabou. Onde estão os senadores da República para fazer uma convocação de extrema urgência e convocar o Senado Federal para poder fazer alguma coisa? Não tem jeito mais. Eu fico aqui me perguntando o que é que nós vamos fazer. Eles decidem que é do jeito deles. Está aqui um escândalo aqui escancarado para ser colocado. Estão tirando do ar 3,5 milhões por mês para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, segundo a própria notícia da Globo, por Malu Gaspar. O que está acontecendo com esse Brasil? Eu vou pedir para você que está junto comigo, porque eu vou direto para a notícia, eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal, porque nós precisamos estar juntos. O bicho tá pegando e vou te dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo. Se o brasileiro não se revoltar, nós estamos refém desse sistema e não tem o que fazer. Eu vou repetir porque eu quero que grave na sua cabeça. Se o brasileiro não se revoltar, nós estamos refém deste sistema. O que eu vou mostrar para você aqui é escandaloso. Mas parece que tá tudo normal. O chicote vai trocar de mão. Aguardem. Se não resolverem, eu espero que resolvam. Se não resolverem, o chicote vai trocar de mão. Amanhã estão pegando vocês que estão batendo palma. Vocês vão ver o que pode acontecer. Você não faz ideia. Já deu o seu like? Já compartilhou? Eu posso contar com você para estar junto comigo nessa notícia? Deixa eu só dar um recado rapidamente dos produtos da empresa RPN, porque eu sei que tem muita gente buscando os produtos da empresa RPN nesta terça-feira. Muita gente correndo atrás do combo capilar, até passou a ampola aqui agora, que vem junto com a ampola e junto com Hair Elixir para fazer o seu cabelo voltar a crescer. Meu amigo, minha amiga, é a única oportunidade que você tem para o cabelo crescer de verdade. É o Hair Cap, Hair Elixir e a ampola do hormônio do crescimento. Numa condição totalmente especial, não tem, olha aqui ó, não tem, peraí, deixa eu voltar aqui que saiu a página, não tem milagre. Ah, Alberto, eu quero que o meu cabelo cresça de hoje para amanhã. Nem se você fizer transplante capilar você vai conseguir, porque transplante capilar você tem que tomar remédio forte o resto da vida que mexe com a masculinidade do homem. Esse aqui não. Esse aqui você vai fazer um tratamento completo e você vai ver de fato como que vai nascer o seu cabelo de verdade, tá bom? Para quem tá com problema de dores no corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, o curcumã é o melhor produto que tem para dores no corpo. Chegou na RPN vitamina D3 com K2, vitamina B12 e também o ferro, que é muita gente que está procurando essas vitaminas testificado. O número tá na tela, 0800 355 3000. Vem pra cá para você comprar o seu produto, tá bom? Eu vou direto aqui para um momento vergonhoso. Eu sinto vergonha, me desculpa daqueles que não sentem. Eu estava acompanhando o momento em que o Flávio Dino manda chamar a polícia. Ó, nós temos o Chiquini fazendo a sustentação e fazendo uma questão de ordem. O que é a questão de ordem? Quando você pede para relevar alguma coisa que está ali. Olha aqui. Vedar a defesa apresentar uma doutrina em slide. Então tem 2 slides que Vossa Excelência deseja. Que eu desejo que
que eu desejo que seja acrescentado. Olha isso. Porque doutor. diz respeito à imputação e uma tese doutrinária Tá que compreendido. foi retirada da defesa. Então, com o máximo respeito, está posto. Muito obrigado. Agradeço Preste atenção. e peço deferimento dos pleitos. Muito Com obrigado. licença, muito senhor. obrigado. Ó, Então, vamos nós- analisar esse plenário aqui agora, porque eles lá o Slide. pessoal da Então, TV tem 2 slides que Vossa Excelência ver? deseja. Que eu desejo acrescentar. que eu desejo que seja acrescentado. Muito Porque claro, doutor. diz respeito à imputação e uma tese doutrinária Tá que compreendido. foi retirada da defesa. Então, com o máximo respeito, está posto. Muito obrigado. Agradeço e peço deferimento dos pleitos. Muito Com obrigado. licença, muito senhor. obrigado. Repare que o plenário não tem polícia. Olha aqui do lado. Eles estão ali. Mas o Flávio mandou chamar pra prender o Chiquini. Olha isso daqui. E eu não sei se até o momento que você vai ver esse vídeo aqui, vocês já não mandaram prender ele. Eu tentei fazer essa ressalva. Aí o Flávio dá continuidade. Preste atenção aqui que virou um tribunal do Brasil. Obrigado. Então, nós temos uma questão que Sua Excelência com certeza vai retomar na sustentação, que seria, na verdade, uma preliminar, e ele até possibilitou que o PGR fale em seguida sobre essa suposta alegada quebra da correlação. E nós temos, ministro relator, a temática relativa a esses 2 slides. E o Preste primeiro atenção, tema. Slide de um padre rezando com o presidente Bolsonaro, que comprova que o padre não foi lá fazer minuta do golpe. Olha isso daqui. Atinente a um pleito que foi feito. Vossa Excelência deseja se pronunciar agora? Presidente, em relação à primeira questão, será tratada no mérito, no voto. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes. Se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos E aí o Chiquini fala agora, intromete lá do fundo, como o direito que ele tem. e teria juntado nas alegações finais. Não para sustentação oral que essa... Doutor, por favor. Que- Não, que- doutor, Ó, aí o Chiquini começa a falar, o Flávio intervém. Uma questão de correção de doutor, parte. por favor, não foi lhe concedida a palavra, certo? Então, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar. Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor. Olha isso, olha isso. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, Eu dei ordem pro policial. Já estava tudo pronto para prender o Chiquini. Já estava tudo pronto para prender o Chiquini. E aí você vai ver a imagem da polícia agora ali em posição. por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Tem a palavra o Procurador-Geral da República para a sustentação oral. Olha lá. Olha a polícia no canto. Isso é um tribunal? O Chiquini foi calado. No momento que eu estou gravando isso aqui, não sei o que pode ter acontecido depois. Mas isso aqui é um tribunal? É sério? É sério, Brasil, que nós estamos convivendo com isso? Onde é que nós vamos chegar? Cadê os senadores da República deste Brasil? Porque se falar que tem que chamar exército, aí é contra o Estado Democrático de Direito. Onde é que estão? Olha a polícia ali, ó. Para conter um advogado desarmado. Mas o Chiquini tem a maior arma de todas. Aqui, ó. O que eles detestam, o que eles abominam, a liberdade de expressão. A liberdade de falar o que está acontecendo, de mostrar a verdade para o povo. Brasil, ou nós chamamos senadores da República para poder resolver o problema da nossa nação, porque falam que tem que ser por meio legal, então tem que ser através do Senado, ou nós estamos fadados ao fracasso. Com toda certeza, na hora que você for ver esse vídeo meu aqui, nesta tarde de terça-feira, o pau já comeu, já virou o ó do Borogodó. Estamos ou não numa ditadura de toga? Estamos ou não em uma ditadura de toga? Resposta com você.
para você me ajudar a desvendar o que está acontecendo no Brasil. Acabou. Nesse domingo veio a público a informação de que o ministro do STF, o Dias Toffoli, foi ver a final da Libertadores, em Lima, no Peru agora, entre Flamengo e Palmeiras, no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore, que, assim como o ministro, é palmeirense. E com os dois, no mesmo avião, no mesmo voo, estava Augusto Arruda Botelho. Vocês devem lembrar dele, é um que apanhava, né, do Caio Coppola naqueles debates lá na CNN, depois também participou de 2 debates com o André Marcília, apanhou do André Marcília, inclusive bloqueou, o Marcília contou isso ontem no 4x4, bloqueou o Marcília em todas as redes sociais. Então, o problema todo é, o Arruda Botelho, ele hoje é advogado do Luiz Antônio Bull, que é diretor de compliance do Banco Master, e foi preso, assim como o Daniel Vorcaro, dono do banco, na operação da Polícia Federal contra o Banco Master. Esse diretor de compliance, até a gente falou dele outro dia aqui, porque é muito estranho, né? Um banco que aplica golpes ter um diretor de compliance, né? Que é uma área que cuida da ética, né? Da boa política, né? Então não faz o menor sentido. Ele recebeu há pouco tempo um prêmio. Bom, na semana passada, o Toffoli já tinha decidido que os próximos atos da investigação que apura esses crimes financeiros cometidos pelo Banco Master, eles vão ser todos os atos ficarão concentrados no Supremo Tribunal Federal. Isso foi na quarta. Na segunda-feira, ele já tinha decretado sigilo máximo sobre todo esse processo, toda essa investigação. E aí continua. A advogada Roberta Maria Rangel, que vem a ser a mulher do Dias Toffoli, ela foi sócia do escritório Vardi Advogados, do Valfrido Vardi, falamos dele outro dia também aqui, em 2021, ela foi sócia dele, e o Vardi é hoje um dos defensores do Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. A mulher do Toffoli não aparece mais neste grupo de sócios do escritório Vardi Advogados, né? Ela também já foi advogada da JF, do grupo JBS. Então vocês vejam a situação, o Dias Toffoli num jatinho com gente ligada ao Banco Master, quando ele está responsável por, teoricamente, tocar esse processo aí contra o Banco Master. E está o Edson Fachin falando em código de conduta. Produção, deixar pronto agora o videozinho que eu mandei do Valdo Cruz Credo, da Globo News, achando normalíssimo que o Dias Toffoli, ministro do Supremo... Marcílio colocou esse vídeo, não foi? Foi. Que bom. Agora aquela PRI, né? Aquela PRI, aí o Marcília... Marcília é excelente, cara. Marcília é excelente. E o Marcília, ontem eu falava para ele isso. Ele, além de ser um excelente analista jurídico, porque é um cara que entende muito disso tudo, né? Um advogado constitucionalista dos melhores, ele agora tem se tornado cada vez mais, ele está perdendo a inibição. Antigamente ele não falava muito de política e tal, mas agora está se tornando um analista político também de altíssimo calibre. E aí tá lá o Toffoli num aviãozinho, indo assistir a final da Libertadores em Lima, num avião com pessoas ligadas ao Banco Master. E ele é o responsável pelas investigações dos crimes cometidos pelo Banco Master no Supremo. E todas as medidas que ele tomou até agora só beneficiam o Banco Master, né? Então, vamos ver. Mas aí não tem problema nenhum. O Max falou no início. Vamos ver o Valdo Cruz Credo da Globo News o que disse. O ministro Dias Toffoli reconhece que viajou realmente no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore. Ele disse que é amigo dele, né? E que Augusto Arruda Botelho realmente estava no voo. Ali são todos palmeirenses, foram lá e voltaram um pouco frustrados porque o Flamengo derrotou o Palmeiras. Pois bem, o ministro Dias Toffoli diz que durante o voo não falaram de Banco Master. O ministro Dias Toffoli reconhece. Pronto. Que maldade. A gente acredita. Tá tudo bem. Maldade. Tá tudo bem. Eles não falaram. Imagina. Mostra essa imagem aí, produção. Isso aqui é uma mera coincidência, isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. 3 dados sobre... Deixa eu só botar aqui. A viagem do advogado Augusto de Arruda Botelho e de Dias Toffoli para assistir ao jogo do Palmeiras no mesmo jatinho. 1. O voo partiu de São Paulo às 10h30 no dia 28. 2. Reclamação do Banco Master foi autuada às 1h34 da tarde no mesmo dia 28. 3. O relator foi sorteado às 18h13 do dia 28, mesmo dia. E por coincidência foi o Toffoli. Mas isso tudo aqui é coincidência. Não, e a desembargadora, o Marcília falava isso, a desembargadora que soltou o Daniel Vorcaro, ela recebeu 3 pedidos de soltura, negou os 3.
Aí no quarto, ela achou, não, agora eu vou soltar. Cara, o que muda na cabeça de uma desembargadora que recebe... ela estava esperando chegar, o número mágico era 4, né? Primeiro, pedido de soltura. Eu vou negar, mas se você pedir 4 vezes... Se você pedir 4 vezes, eu libero. Pediu 4 vezes, ela foi e tirou o cara da cadeia. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele colocou em debate internamente na corte a criação de um código de conduta para integrantes, não só do Supremo, mas de todos os tribunais superiores do Brasil. E a proposta dele, do Fachin, segundo fontes internas, prevê a elaboração de um código de conduta com base na experiência do Tribunal Constitucional da Alemanha, o Supremo, na Suprema Corte da Alemanha. Então, o Fachin está muito incomodado, dizem, com a participação a toda hora de ministros do Supremo, em seminários, em congressos, em eventos, normalmente patrocinados ou promovidos por empresas que têm interesses no STF. O Gilmar Mendes vai além disso, porque além de participar destes eventos, ele próprio organiza os eventos, né? Vários eventos. Agora, recentemente, na Argentina, tem o Gilmar Palusa em Lisboa, sempre usando o IDP, aquele instituto dele de direito e tal, do qual o Paulo Gonet foi sócio, inclusive. E claro que diante disso tudo, né, os outros ministros, os ministros que têm essa mania, né, de serem atores políticos, de acharem que não tem problema nenhum participar de eventos bancados, né, por patrocinadores, por empresas que têm interesses no Supremo, eles estão muito chateadinhos com o Edson Fachin e se movimentando para dizer para ele: Fachin, deixa disso, código de conduta, coisa nenhuma. O Alcolumbre, ele abre a caixa de Pandora contra o STF e promete mexer no mandato dos ministros, na recondução, impeachment e mais. Pessoal, o Alcolumbre, ele tá com sangue nos olhos contra o STF, ou pelo menos ele quer parecer que ele está assim. E tudo indica que ele vai querer se vingar do STF pela decisão do Gilmar, que está blindando os ministros do STF, abrindo aí uma caixa de ferramentas. Nos bastidores, o Alcolumbre está em pé de guerra com o Gilmar Mendes. Ele está preparando aí várias propostas contra os ministros do STF e vai abrir uma verdadeira caixa de Pandora contra os ministros. Agora, o Alcolumbre, ele quer abrir a caixa de Pandora contra o STF. Ele quer colocar sabatinas para os ministros de 5 em 5 anos. Isso quer dizer que haveria uma espécie de reavaliação dos ministros aprovados a cada 5 anos para ver se eles estão cumprindo bem aí os seus requisitos constitucionais e cumprindo sua função de maneira satisfatória. O Alcolumbre, ele também quer aumentar o número de ministros de 11 para 15 e distribuir as novas indicações, os novos 4 ministros, para outros atores diferentes do presidente. Ele também quer fixar mandatos para os ministros do STF. E essa questão aí dos mandatos é antiga, e ela já foi debatida tem alguns anos, mas o Alcolumbre, ele tinha segurado essa proposta e agora ele não tem mais motivo para isso. Então, apesar do desejo de Alcolumbre ser apenas se vingar aí do ministro Gilmar Mendes, segurar essa questão da blindagem, para não perder poder como Senado Federal, como instituição, isso pode ter nos dado esperança de que, de alguma forma, alguma coisa para controlar os ministros do Supremo possa vir a ser aprovada. Mas, será que o Alcolumbre ele teria os votos suficientes para isso no Senado? O Senado também já produziu um pedido de impeachment do Moraes, que contou com 41 senadores, vocês lembram disso, gente? E isso contra a vontade do próprio Alcolumbre, que é aliado do Moraes, e disse que não pautaria o pedido de impeachment nem com 81 senadores. Agora, imagina agora com a pressão do presidente do Senado jogando a favor, se eles não vão conseguir os votos suficientes para aprovar o que for necessário. Veja o que o Gilmar diz, então, que medidas de retaliação ao STF são inconstitucionais, ainda que sejam travestidas de reformas legislativas ou constitucionais. Com isso, o Gilmar indica que ele vai derrubar qualquer medida que tente contra-atacar o Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho que é possível que o Gilmar reaja assim, mas a reação institucional de ficar derrubando medidas aprovadas no Congresso tem limites, porque a caixa de Pandora lá do Congresso é ilimitada. É muito mais perigoso do que ficar derrubando o que o Senado faz, o fato de que existem várias investigações de senadores lá no Supremo. Então a primeira coisa que o Congresso tinha que fazer era derrubar o tal do foro privilegiado. Agora, toda essa situação, toda essa briga me traz esperanças e que, enfim, a gente vê uma luz no final do túnel para limitar os abusos do Supremo. Mas e você? Você acha que essa briga aí com o Alcolumbre nos traz esperanças? Esse vídeo aqui é tão grave que eu te sugiro assistir ele na televisão da sua casa, bem grande, para você poder ler o escândalo que é isso aqui. Tá? Coloca a sua família no sofá, chama os amigos para assistir isso aqui, porque é surreal. Até pro Brasil, que é um país dos escândalos diários de corrupção, isso aqui supera tudo. Vamos lá, essa decisão do Gilmar Mendes de blindar os ministros do STF, de imediato todo mundo achou que era uma decisão para blindar Alexandre de Moraes.
Foi o que nós pensamos de imediato. Mas e se não foi para blindar Alexandre de Moraes? E se foi para blindar outros ministros do STF por causa de um escândalo que está surgindo agora? Tudo leva a crer que é isso que está acontecendo. Banco Master financia eventos, financia jantares, até aí tudo bem. Não tem como a pessoa saber se o cara que está financiando o evento para ela ou um jantar é um corrupto ou não, certo? Só que aí de repente surge essa notícia aqui, ó. Quando Dias Toffoli, de uma maneira absurda, blinda o processo de investigação do Banco Master. Dias Toffoli mandou transferir para a corte qualquer decisão envolvendo o caso do Banco Master. Com essa ordem, todos os procedimentos investigatórios devem ser paralisados nas instâncias inferiores. A decisão de Toffoli atende, em parte, pedido das defesas do dono do banco, Daniel Vorcaro, e de outro réu na Operação Compliance Zero, que investiga fraude bilionária no sistema financeiro. O pretexto é... A própria Globo fala que é um pretexto, tá? Agora eu vou te mostrar a profundidade do que está acontecendo. Primeiro, vou pegar essa matéria aqui, ó. Toffoli foi a Lima em jato privado com o advogado do caso Master para ver o Palmeiras perder. O Toffoli entra no avião privado de um empresário e viaja para Lima para ver uma partida de futebol. O jatinho de Luiz Oswaldo Pastore, né? E ele viaja para Lima com esse cara aqui, ó, Augusto Arruda Botelho. Grava esse nome. Augusto Arruda Botelho, que é ex-secretário nacional da Justiça do governo Lula. Arruda Botelho é torcedor do Verdão. Então eles viajam lá, né, bem bonitinho. É advogado de Luiz Antônio Bull, que é o cara do compliance do Banco Master preso na operação da PF. Então o Dias Toffoli, poucos dias antes de tomar essa decisão de blindar o Master, viaja com o advogado do cara que ele está julgando num jatinho particular. Já é ruim. Calma. Você sabe quem é esse Augusto Botelho? Eu vou te lembrar. Você vai lembrar agora, na hora que você ver a cara desse cidadão aqui. O Augusto Botelho é esse aqui, ó. My energy bill dropped from $150 to $50 by doing this. My friends laughed at me when I spent $40. Um cara que debatia com Coppola, aparecia no CNN, ele era o grande defensor do Lula e um cara que mais atacava a Lava Jato. Inclusive aqui ele falando que essas prisões provisórias preventivas da Lava Jato era tortura. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Que é o que foi feito com Mauro Cid, que é o que foi feito com várias pessoas do caso do Bolsonaro, que é o que foi feito com Felipe Martins. Mas na época da Lava Jato era tortura. Esse que não precisa falar da Lava Jato agora, não. Quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar que este cara foi que pediu pro Dias Toffoli blindar o dono do Banco Master, o Vorcaro. Decisão de Toffoli sobre Master atendeu a um recurso de Arruda Botelho, seu companheiro de viagem. Olha que gracinha. Foi atendendo a um recurso de Augusto Arruda Botelho, advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, que está preso, que Dias Toffoli decidiu na quarta-feira passada dar acesso a todos os elementos de provas e documentados da investigação da PF que seja de interesse do seu cliente. Toffoli determinou que todas as novas ações e medidas de investigação passem a ser previamente submetidas não a mais à Justiça Federal, mas ao crivo do Dias Toffoli. Ou seja, o crivo do próprio Dias Toffoli, né? Agora, o guardião master do processo. O sigilo máximo também foi decretado a fim de evitar vazamentos que obstaculizem as investigações. Toffoli, que foi para jantar pago pelo Banco Master, que foi para evento pago pelo Banco Master, que viagem já tinha um particular com o advogado do cara preso no caso do Banco Master, decide puxar para si toda a investigação, toda, e manda fechar tudo e blindar. Ninguém faz mais nada, não tem nenhuma operação policial, nenhuma quebra de sigilo, nada. Lembrando que o cara do Banco Master foi liberado e no caminho para casa falou que ia curtir com um vinho de R$9 mil. Agora tem mais. Tem mais gente trabalhando na defesa do caso do Banco Master. Gente, presta atenção, o cara do Banco Master, ele ia comprar um iate de 500 milhões de reais. Imagina o tanto de dinheiro que esse cara deu calote. O tanto de dinheiro que esse cara roubou. O tanto de gente que ele comprou. E aí, cereja no bolo. O contrato do Master com o escritório da mulher de Moraes. Não só o Arruda Botelho, que é o cara do Lula,
viajando no jatinho, consegue que o Dias Toffoli blinde todo o caso do Master, mas uma outra pessoa que está trabalhando para defender esses corruptos do Master é a esposa do Alexandre de Moraes. Entre os documentos recolhidos no Banco Master pela PF na Operação Compliance Zero do mês passado, está o contrato de honorários do escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. O problema é que não falou o valor aqui, né? Qual foi o valor que a Viviane recebeu? E agora? A Viviane está na Magnitsky. Então, se ela está trabalhando com o Banco Master, pode colocar o Banco Master na Magnitsky também? Cara, o nível de podridão escancarada à luz do dia é impressionante. O Brasil, a gente está acostumado, sinceramente, nós estamos desensibilizados com a quantidade de escândalos desse governo e da nossa Suprema Corte. Escândalos de corrupção, de perseguição, de julgamento ilegal. A gente tá. Mas isso aqui supera tudo, gente. Supera tudo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a nossa mais alta corte infringindo todas as regras para blindar um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo um banco no Brasil, sem medo de serem julgados pelo povo. Gilmar Mendes, ao decidir basicamente blindar os ministros do STF, eu não acho que a preocupação principal dele seja com o Alexandre de Moraes. Eu acho que, inclusive, se for para o plenário, os outros ministros vão votar por causa desse caso. Gente, sabe quem que ia? Lewandowski, Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Estas pessoas conviviam em ambientes com essas pessoas que estão presas agora do Banco Master. Meu Deus, como que nós chegamos nesse buraco onde o medo hoje das pessoas não é roubar bilhões. O medo do povo no Brasil hoje é verbalizar a sua indignação diante da proteção da nossa Suprema Corte desses ladrões que roubaram bilhões. O perigo não é você ir lá e roubar. O perigo é você denunciar quem está roubando. Tagliaferro denunciou os crimes que estava cometendo, relatório forjado, mandado de prisão, teve que ir para a Itália. Eduardo Bolsonaro denunciou mais alguns crimes ali, ações ilegais e perseguições do STF, tá foragido dos Estados Unidos. Alan dos Santos denunciou, tá foragido. A gente vai ter que aprovar. O Centrão, cara, Centrão, não tem mais como fugir. A gente tem que aprovar o conjunto de PECs para devolver o STF para a caixinha deles. Porque nós estamos numa ditadura do judiciário, e numa ditadura do judiciário mafiosa. Sabe, que defende bandido à luz do dia. E o perigo não é o cara do Banco Master ser preso. O perigo é a Polícia Federal vir na minha casa, o Alexandre de Moraes inventar alguma coisa, ou o Dias Toffoli, para mandar a Polícia Federal na minha casa, porque eu tô aqui falando que isso é um absurdo. Vou parar por aqui, porque eu já excedi. Nossa, meu sangue tá fervendo. O ministro Fachin, atual presidente do STF, parece que foi adiante, ou tem ido adiante com o seu código de conduta para ministros. Tem encontrado resistência, claro, natural, de muitos ministros do STF, mas tem seguido adiante. Agora, não é um pouco de ingenuidade acreditar que ministros que não cumprem a Constituição cumpririam um código de conduta? Bom, por parte dos ministros que resistem, claro que isso parece uma bronca, uma espécie de puxão de orelha, e por isso eles resistem. Eles não resistem porque estão com medo de descumprir o código de conduta, afinal, como eu disse, eles não cumprem nem a Constituição. Não é esse o receio. O receio é de uma exposição pública por meio desse código de conduta. Se sentem chamados à atenção, é mais isso. E por parte do Fachin, ele também sabe que ele não vai resolver o problema. Afinal de contas, ele não tem esse pulso e nem essa força toda. O que se quer é muito mais que haja, por parte dos ministros que, enfim, resistem a agir de uma forma adequada, vamos dizer assim, dentro do STF, para que haja um pingo de pudor, já que eles não vão mesmo cumprir a sua função com total moralidade, que eles tenham um pingo de pudor ao descumprir as regras constitucionais ou mesmo as regras desse código de conduta. É mais por aí. O ministro Fachin quer um pingo de pudor e os ministros não querem tomar bronca. É nesse lugar em que nós estamos e em que esse código de conduta se insere. Eu trago mais análises sobre esse caso e mais informações no vídeo que eu acabo de subir no meu canal do YouTube. Confere lá.
E, no fundo, com o decorrer das investigações, esse quebra-cabeça e as explicações vão surgindo. E aqui a gente tem uma delas. A fundada suspeita de que no centro dessas articulações criminosas se encontra um personagem já conhecido, que é exatamente o filho do presidente Lula, o Lulinha. E hoje, de maneira muito corajosa, parte da imprensa informa que tem um depoimento colhido pela Polícia Federal de 28 de outubro deste ano, prestado pelo senhor Edson Claro, que é a base do governo, que vem aqui contar uma montanha de mentiras, blindou e que impediu que nós chamássemos aqui para ser convocado. E agora nós temos a chance de ir para o coração desse esquema criminoso, mas a base, os deputados aqui do PT, principalmente, os senadores do PT, vão votar contra, porque não querem chegar ao coração desse esquema criminoso que vicejou e que escalou, e os números não mentem. Esse escândalo está no colo do governo Lula, e o governo Lula não tomou as providências porque havia gente graúda do governo Lula envolvido no Ministério da Previdência, no INSS, recebendo mesada. E agora essa notícia que nós deveríamos ter o dever de apurar, de uma mesada de R$300 mil pagas pelo careca do INSS ao senhor Fábio Lulinha da Silva. Então é importante que o país saiba, esse fato não permanece mais escondido, e esses parlamentares que aqui o blindarem não estão dignificando e cumprindo com honradez os seus mandatos. Beira a prevaricação, a recusa em aprovar requerimentos de investigação do senhor Fábio Lula da Silva ou de convocá-lo para prestar depoimento. Teve gente que está perguntando aqui sobre esse negócio do telefonema, né, do Lula com o Vamos Trump. lá, isso que a gente passou rápido É demais, bom bora. falar rapidinho de novo, porque assim, cara, é uma canalice como que a imprensa manipula a informação para quem não acompanha a timeline, por exemplo. Se a pessoa só consome... Se você der uma olhada no feed de notícias de um ex ou de algum perfil de esquerda no Instagram, cara, você imagina assim, a Magnitsky não teve efeito nenhum, tá todo mundo tranquilo, não tem político de esquerda preocupado com nada, o Trump agora virou amigo do Lula e ponto. Se você acompanha a mídia de esquerda, é isso que você vai ter como conclusão. Friends do Lula e Trump. Cara, é impressionante, cara. Best friends Impressionante. forever.